Olá, meu amigo, minha amiga concurseira. Hoje a gente vai, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho a respeito de questões para a matéria de direitos e deveres individuais e coletivos, direitos fundamentais de uma forma geral. Eu recomendo até você resolver questões a respeito desse assunto depois que você acabar aí direitos fundamentais como um todo, já tiver assistido às aulas de direitos sociais, direitos da nacionalidade, aí eu acho que você consegue já resolver tudo de uma vez logo, né? Ou você também já pode ir resolvendo também de qualquer maneira, tá? Isso daqui é uma aula que vai servir aí para todas as matérias, de uma forma geral. As matérias, as bancas normalmente elas cobram essa matéria aqui como sendo ali, né, basicamente a letra da lei, tá? Normalmente a letra da lei que é muito cobrada, de vez em quando vem uma jurisprudência ou outra. Então, quando você tiver um concurso que cobra mais letra da lei, foque em resolver mais as questões que são realmente ali letra da lei, que é um copia e cola. Se o seu concurso ele cobra um pouquinho mais de jurisprudência, aí você foca em resolver também as questões de jurisprudência. Eu vou mostrar aqui para vocês logo depois aqui da vinheta, tá? Então roda a vinheta aí. Pessoal, então o seguinte aqui, vamos lá. Primeira coisa, né? Você está aqui na tela do QConcurso, tá, pessoal? Estou mostrando aqui o QConcurso para vocês. Vocês, né? A primeira coisa que vocês podem fazer aqui vai ajustar, né? Então os filtros, né? A primeira coisa aqui, disciplina, você vai colocar direito constitucional, tá? Essa daqui é a primeira coisa que você faz. Depois em assunto você vai aqui, deixa eu ver aqui. Então, teoria dos direitos fundamentais, se você for clicar, isso daqui normalmente cai para os concursos que caem em jurisprudência, né, que cai uma doutrina um pouco mais pesada. Quando é um concurso que cai só a letra da lei, aí você vai colocar aqui direitos individuais, que são as matérias que a gente viu até essa aula que eu estou gravando aqui. Você pode resolver as questões só de direitos individuais. Também pode colocar aqui direitos individuais, remédios constitucionais e garantias processuais. Seria aqui número 6. Também já pode clicar aqui. Aí, direitos sociais a gente ainda não viu, você pode deixar para marcar depois. Com relação à banca, você pode deixar em branco, se for pré-edital você deixa em branco. Se for pós-edital, já saiu o seu edital, você já sabe qual que vai ser a banca, aí você seleciona a banca específica aqui que você quer resolver a questão. Agora, a instituição você pode colocar aqui, se você for prestar, por exemplo, né, eu vou resolver questões aqui para oficial de promotoria, e de TRE São Paulo também. Então, MPE São Paulo. Opa, o corretor mudou aqui. MPE-SP. E também o TRE. Você tem que apagar aqui. Se você está resolvendo pro TRE São Paulo, por exemplo, ou MP São Paulo, você pode resolver de todas aqui, tá? Não precisa só deixar o TRE. É igual eu falei já para vocês isso em um outro momento, lá quando eu falei sobre questões. Você pode colocar TRE de todos, aí sai selecionando tudo aqui, ó. Tá? Você vai selecionando todas, sem problema nenhum, tá? Tire um tempinho aí para você ir selecionando tudo. Até se você estiver prestando oficial de promotoria, você pode fazer isso também, tá? Coloca TRT todos aqui também. Deixa eu tirar aqui. Então, TRT, pode colocar tudo, porque o tipo de cobrança vai ser muito parecido, não vai ser tão diferente. Eu não vou selecionar tudo aqui agora, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. Tá? Então, TRF também você pode selecionar tudo. O estilo de cobrança para esse tipo de matéria aqui, ele não vai mudar tanto assim. Tá? Então, por isso que não tem problema você deixar dessa forma. Aqui o nível você pode deixar ensino médio para evitar aqui de aparecer aquelas perguntas de juiz, aí você deixa ensino médio, só que aí você vai perder as de analista, tá? Ou você deixa aqui sem nada e você vai passando as que tem de juiz, o cargo não precisa selecionar. Vamos lá então, pode filtrar. A gente vai resolver também algumas questõezinhas aqui para a gente poder passar, né, pela matéria aqui, né, dar uma revisada de novo. A gente vai vendo os comentários aqui também para também estar sempre revisando, né, é importante você estar vendo os comentários também e a gente vai ver junto aqui também. Então vamos lá, a questão do TRF é uma questão de estagiário, mas pelo perfil aí de exercício a gente consegue ver se faz sentido ou não, né, a questão. Tem que resolver. Pode ir resolvendo, tá, pessoal? Quanto mais questão resolver, vai ser melhor para você.
Tendo em vista que a Constituição Federal afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, assinale a alternativa incorreta. Então, o cuidado que a gente sempre tem que ter quando resolve questão é ver se é correta ou incorreta que ele quer. No ordenamento positivo brasileiro, inexiste, então não existe definição constitucional de direito adquirido. Então, no ordenamento, olha, ele não está perguntando se só na Constituição Federal, ele está perguntando se no ordenamento como um todo, se não tem definição de direito adquirido. Então, inexiste definição constitucional. É até uma questão confusa, né, na verdade, porque ele está falando, ó, no ordenamento positivo brasileiro não tem uma definição constitucional de direito adquirido. Então, vamos ver. Coisa julgada é decisão tomada por juiz competente, ainda que sujeita a recurso. Tá, então a gente já vê aqui que coisa julgada, ela já não está mais sujeita a recurso. Vamos responder uma questão aqui, tá não muito legal não, meio esquisita. Deixa eu até ver o que o pessoal comentou aqui. Então, de fato, inexiste definição constitucional. É, porque ele quer a incorreta, né? Porque realmente não tem uma definição constitucional para direito adquirido. A única coisa que ele fala é que não vai prejudicar o direito adquirido, né? A lei não prejudicará o direito adquirido. Aí a definição sobre direito adquirido vai estar lá na LINDB, salvo engano, tá bom? Então vamos continuando aqui. Pablo, viúvo estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, deixando 2 únicos filhos, Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a sucessão dos imóveis de Pablo, situados no Brasil, será regulada. Então, olha aqui, ó, ele é estrangeiro, ele vai querer te confundir, né? Lógico, na prova ele vai querer sempre te confundir. Agora ele está falando aqui que ele deixou, né? Então, herdeiros no Brasil, ele tinha os 2 únicos filhos brasileiros aqui. Tanto faz se era brasileiro naturalizado, se era brasileiro nato, o importante é que eles eram brasileiros. E o Pablo, ele morreu aqui, né, no Brasil. A questão da sucessão dos imóveis de Pablo, situados no Brasil, será regulado. Olha, importante aqui, os imóveis dele situados no Brasil. Então, primeiro aqui, ó, lei pessoal de Pablo em relação à Marina. Pessoal, questão de imóveis, tá? A questão de imóveis sempre associa ao próprio local em que se encontram os imóveis. Então, vamos lá. Sempre pela lei brasileira, uma vez que os imóveis se encontram no Brasil, ainda que a lei pessoal de Pablo seja mais favorável a Marina e Gabriel. Sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que ele nasceu em território estrangeiro, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel. Aqui está errado. Pela lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo for mais favorável a Marina e Gabriel. Sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que teve como último domicílio sua terra natal, ainda que a lei brasileira seja mais favorável. Aqui não tem nada a ver com relação ao último domicílio dele, não é essa a regra. Com relação aos imóveis aqui, então a gente pode ver que se for realmente mais favorável aos seus herdeiros, aí utiliza-se da regra aqui para favorecer os herdeiros brasileiros, tá? Então por isso que a alternativa D é que é a mais correta aqui. Vamos ver o que fala aqui a Constituição. Então fala: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Esse daqui que ele está falando é, por exemplo, a lei de onde a pessoa é, né? Vamos dizer que ele é lá um espanhol. E a lei lá na Espanha, ela traz um favorecimento para os herdeiros, e como temos herdeiros brasileiros, poderia ser aplicado então a lei lá da Espanha, mas não é o caso. Aqui no caso ele está falando aqui que o mais favorável seria realmente do Brasil, então utiliza-se a lei do Brasil. Então, desatualizado aqui, a gente pode pular. Será compatível com a disciplina dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal. Pessoal, ó, esse tipo de questão, essas questões que a gente tem visto aqui, são um pouco diferentes do que normalmente é cobrado para oficial de promotoria. Mas é legal até para poder, né, ir estimulando o seu raciocínio e ir resolvendo essas questões também. Tá? Ele foge um pouquinho da letra da lei,
né, da letra da lei seca ali, mas ele ajuda você a criar o seu raciocínio de uma forma um pouquinho melhor, um pouquinho mais aprofundada. Então eu recomendo que você faça esse estudo aqui, ainda que ele seja talvez até um pouquinho mais difícil do que poderia ser cobrado, mas a gente viu na última prova aí de escrevente do TJ São Paulo, a gente viu que não tem muito essa não, tá? Você tem que estar preparado para o máximo aqui. A gente no treino, a gente dá o nosso melhor para chegar no momento da prova e conseguir resolver com tranquilidade as questões. Então será compatível com a disciplina dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal. O que é compatível? Aí sim, aqui uma questão que é bem letra da lei, né? Obtenção de certidões em repartições públicas mediante pagamento de taxas. Não precisa do pagamento de taxas. Determinação pela autoridade policial competente da interceptação de comunicação telefônica. Ó, tá falando aqui que a autoridade policial vai determinar a interceptação telefônica. Tá errado. Isso daqui é uma questão de reserva de jurisdição, só o juiz é que pode determinar. Utilização pela autoridade competente de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização posterior se houver dano. Isso aqui realmente, pessoal, se a autoridade precisar utilizar ali de um bem particular, em razão de um iminente perigo público, aí vai poder sim utilizar, e se tiver algum tipo de dano àquele bem, vai ter que indenizar. Então, por enquanto, aqui a nossa resposta correta é C. Imprescritibilidade dos crimes decorrentes da prática de racismo, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, vamos lá. Com relação à imprescritibilidade, você vai se lembrar lá que, né, ele fala a respeito da inafiançabilidade e imprescritibilidade, e ele fala que também é insuscetível de graça ou anistia. Vamos tomar muito cuidado porque todos eles são inafiançáveis e não todos eles são imprescritíveis, tá bom? Muito cuidado com isso daqui. Ele fala que todos esses são imprescritíveis, mas na realidade todos esses aqui são inafiançáveis. Entrada na casa do indivíduo independentemente de consentimento a qualquer hora para cumprimento de determinação judicial. Não pode ser a qualquer hora por determinação judicial, tem que ser durante o dia. Então a gente fica com a alternativa C, alternativa correta. Aqui para a gente poder explicar até melhor aqui a questão da inafiançabilidade. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá? Aqui tráfico de drogas, terrorismo e os crimes hediondos. Tá? Então, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia são esses aqui. Muito cuidado, pessoal, esse daqui ó, cai demais, esse artigo aqui cai demais. Então, anotem ele, artigo 5º aqui, 43. Esse daqui também cai demais, artigo 5º, 11, que é com relação à casa, que é um asilo inviolável. Quais são as circunstâncias em que pode adentrar nele? Mostram-se incompatíveis com as normas da Constituição Federal em matéria de direitos fundamentais os seguintes atos. Ó, esse aqui de oficial de justiça avaliador federal. Vamos lá, o que é incompatível com a Constituição? A penhora da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Pode penhorar essa pequena propriedade que é trabalhada pela família para pagar aqui os débitos da atividade produtiva? Pode penhorar? Então, se for incompatível essa penhora, a gente marca 1. Então, a gente já pode, por exemplo, eliminar essas duas aqui. A exigência de autorização administrativa prévia para o exercício do direito de reunião. Não precisa de autorização para fazer reunião. Não precisa. Então, a 2, reunião pública não necessita de autorização, ela necessita de comunicação. Muito cuidado, isso daqui pegadinha clássica de prova. Calma aí, então mostram-se incompatíveis, né? Desculpa. Então a gente é realmente incompatível aqui com a Constituição. Essa questão de exigência de autorização é também incompatível a penhora. Então as duas aqui por enquanto, né? 1 e 2.
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ainda que amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Se tem flagrante delito, aí não é incompatível a entrada forçada. A entrada forçada ela é permitida, ainda que sem mandado judicial, se tiver flagrante delito. Então a gente fica com 1 e 2. Tá? Então acertamos aqui também. Uma questão tranquila, né? Pegadinha clássica aqui de autorização e comunicação. Questão da penhora da pequena propriedade, não pode realmente penhorar essa pequena propriedade. Olha, a penhora é incompatível com a Constituição, a penhora da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Tá? Aquela situação em que ele, por exemplo, deixa como garantia ali a própria propriedade dele para poder receber os insumos, para poder produzir. Adão desmaiou no jardim de sua casa no momento em que Adelina transitava na frente do imóvel. A pedestre então empurrou o portão e adentrou o imóvel durante a noite para prestar socorro a Adão. De acordo com a Constituição Federal, Adelina então pode entrar na casa de outra pessoa sem o consentimento. Agiu corretamente, pois podia ter penetrado no imóvel de Adão, já que o fez para lhe prestar socorro. Exatamente aqui, isso, né, ele pode entrar se for para prestar socorro, sem problema. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, seguro-desemprego. Pessoal, isso aqui eu não vou responder porque tem a ver com direitos sociais. Como tem a ver com direitos sociais, a gente não viu ainda. A adoção de critérios diferenciados para o licenciamento dos militares temporários em razão do sexo não viola o princípio da isonomia. Isso daqui, bom, de juiz federal, a gente não vai responder também. Mais uma de juiz federal, aí é aquele cuidado que vocês têm que ter, tá? De não responder as de juiz. Ou então você coloca só para responder as de nível médio também, que aí você não vai nem passar por essas questões aqui. Alfred, estrangeiro, casou-se com uma brasileira e veio residir no Brasil, local onde teve seus 2 filhos e onde faleceu. Sabendo-se que a lei de seu país de origem é mais favorável em termos de sucessão aos seus filhos e esposa brasileiros. Se é vantajoso para os filhos, para os herdeiros brasileiros, vai utilizar a lei do país dele. A sucessão de seus bens situados no Brasil será regulada de acordo com a Constituição Federal pela lei estrangeira, pois por ser mais benéfica à sua esposa e aos seus filhos. Percebam aqui que acabou de repetir essa questão, né? A gente acabou de responder, só que era, acho que outra, né, era outra prova, não era TRT, não era a mesma região aqui, então era outra prova. E, né, para vocês verem como as questões se repetem, e quando a gente já respondeu a primeira, fica muito mais fácil responder essa agora. A Constituição Federal veda, como regra geral, a prisão civil por dívida, então proibindo expressamente a prisão do depositário infiel. A Constituição Federal, ela veda expressamente a prisão do depositário infiel, ou vocês vão se lembrar agora daquela questão que eu falei a respeito daquela convenção, daquele tratado assinado pelo Brasil que impede a prisão do depositário infiel. Então, muito cuidado. Né? Muito cuidado, porque ela, na verdade, ela não veda, a Constituição Federal ela não veda expressamente aqui a prisão do depositário infiel. Vamos tomar muito cuidado. Então, olha, veda como regra geral a prisão civil por dívida, ressalvando expressamente a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Ok, perfeito aqui, mas o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida no sentido de que todos os pactos internacionais, olha aqui, muito cuidado, todos os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo país, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional. Cuidado, pessoal. Todos os pactos entram, todos os direitos humanos entram aqui como se fossem normas constitucionais.
Não são, né? Somente aquelas que passam por aquele rito de aprovação de 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Então aqui está errado, aqui também está errado. Vamos lá, ressalvando expressamente a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário, da obrigação alimentícia e do depositário infiel, mas, de outro lado, o Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante, segundo a qual é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Aqui a única coisa que você poderia talvez ficar em dúvida se seria uma súmula vinculante ou não, tá? Porque talvez você pode ficar com dúvida nisso aqui. Então vamos ver as outras. Ressalvando expressamente a prisão do responsável pelo inadimplemento, tal, mesma coisa que as outras, mas a jurisprudência vigente no STF entende que os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo país, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional. E por isso todas as hipóteses, olha, de novo, né, a questão da internalização, de novo ele está querendo nos confundir nisso daqui, mas a gente não vai cair nessa pegadinha. A gente já sabe aqui que se eles entram com o quórum, né, de emenda constitucional, ele vai valer como uma emenda constitucional. Mas se ele for de direito humano e não for aprovado com esse quórum de emenda constitucional, ele vai funcionar ali como uma norma supralegal. Tá, então a gente já sabe que está errado aqui também. Ressalvando expressamente prisão tal, mas, segundo jurisprudência vigente do STF, é vedada a prisão civil do depositário infiel apenas quando o depósito for fruto de ordem judicial. Não tem essa situação em todas as circunstâncias, o depositário infiel ele não pode ser preso. Tá, então a gente fica com a C. Uma questão bem tranquila, só que muito texto, né? Muito texto para a gente ler, mas uma questão bem facinho para a gente poder responder. A gente pode, inclusive, ver as estatísticas, né? Uma forma legal de você ver como é que estão os estudos das pessoas. Olha, pessoal, muita gente errou a questão. Na verdade, às vezes, muita gente pode ser que erre a questão porque tem muito texto e acaba se confundindo, né? Então, muito cuidado na hora de resolver a prova. Se você vê muito texto, olha, já chega com paciência para resolver. Não adianta nada ler rápido aqui e deixar passar batido alguma coisa aqui e acabar errando. Um jornalista requereu à autoridade municipal competente informações a respeito do valor efetivamente gasto pela prefeitura com despesas de publicidade institucional desde o início do mandato do prefeito. Considerando que a lei municipal prevê o cabimento de recurso administrativo sem efeito suspensivo contra eventual indeferimento desse pedido, caso essa hipótese se confirme, o interessado, olha, o que aqui a gente tem que tomar cuidado é que existe a possibilidade de um recurso administrativo, só que esse recurso administrativo ele não possui efeito suspensivo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui, principalmente com relação à possibilidade ou não de haver efeito suspensivo, porque imagine você aqui que enquanto não tem efeito suspensivo, a pessoa acaba sendo prejudicada, né? Porque não suspendeu ali a decisão, tá? Então tem uma decisão da autoridade. Depois da decisão da autoridade, você entra com um recurso. Aí aquela decisão ela vai estar valendo porque o seu recurso não tem efeito suspensivo. Se tivesse efeito suspensivo, aquela decisão lá não ficaria valendo, não ficaria vigente. Mas como não tem efeito suspensivo, ela fica assim vigente e você acaba sendo prejudicado. Então vamos lá, qual que é? Caso essa hipótese se confirme, o interessado, então vamos lá, deverá interpor recurso administrativo cujo cabimento decorre da aplicação do direito ao devido processo legal administrativo como requisito para que seja admissível a propositura de ação judicial. Precisa, antes, ele entrar com esse recurso administrativo para poder depois entrar com a ação judicial? É obrigatório que ele entre com esse recurso administrativo? Lembrando que esse recurso administrativo nem efeito suspensivo possui? Então, não é. Poderá ajuizar ação popular. Pessoal, né? Então, ação popular ainda que não tenha interposto recurso administrativo contra o ato municipal, desde que o jornalista seja cidadão brasileiro e que assegure que será respeitado o sigilo da fonte. Olha só, ele precisa assegurar que será respeitado o sigilo da fonte. O que tem a ver, né? O que tem a ver? Não será legitimado a ajuizar qualquer ação judicial
uma vez que o ato administrativo municipal violou o direito difuso. Olha, bom, não é porque violou o direito difuso que ele não pode fazer nada. Poderá impetrar mandado de segurança individual, ainda que não tenha interposto recurso administrativo contra o ato municipal, a fim de que seja expedida a ordem judicial determinando à autoridade municipal que preste as informações solicitadas, não sendo assegurado pela Constituição Federal, e especificamente aos impetrantes dessa ação, o direito à isenção de custas judiciais. Cabe aqui, então, a isenção de custas judiciais? Tá? Vamos tomar, então, esse cuidado. Aqui ele fala que caberia, então, habeas data. O habeas data não tem a ver com essa situação. Ele está querendo saber informações a respeito da prefeitura. Então, não cabe habeas data. Então, vamos aqui na D. E a gente acertou. Com relação, então, aqui ao mandado de segurança, ele não fala realmente da gratuidade do mandado de segurança. Vamos ver aqui, olha. O princípio da inafastabilidade da jurisdição possibilita ao Poder Judiciário fazer o controle da legitimidade dos atos administrativos, anulando-os em caso de ilegalidade. Vamos ver. O habeas data, a gente vê aqui que não tem nada a ver, porque o habeas data está relacionado a informações da própria pessoa, do próprio impetrante, é a pessoa que entrou com o pedido, não relacionado a questões de interesse público, é totalmente diferente. A ação popular não se trata de anular ou declarar a nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, tá? Se fosse questão de que ele está querendo anular ou declarar a nulidade de um ato lesivo, aí caberia a ação popular, e aquela questão ali que ele fala a respeito de manter o sigilo também não tem nada a ver, a gente acaba excluindo aquela também por conta disso. Vamos ver então, ó, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo, então não tem nenhum impedimento quanto à impetração de mandado de segurança. Ó, a ação popular ela é isenta de custas. Tá, algumas informações que a gente consegue tirar daqui dessa questão, uma questão um pouquinho mais complicadinha, né? Então, se a gente for ver, ele possivelmente vai ter mais erro, eu acho. No mandado de segurança, a isenção apenas quanto aos honorários de sucumbência, não quanto às custas. E essa isenção ela é legal e jurisprudencial, não constitucional. Então, isso aqui, pessoal, não influencia muito, nem mesmo nos nossos estudos aqui, mas para quem está estudando mais aprofundado, para analista, por exemplo, pode ser uma coisa aqui que você pode anotar aí também, que realmente com relação aos honorários de sucumbência, então se você perdeu, por exemplo, você não precisa pagar a outra parte. Você não precisa pagar o advogado da outra parte. Agora, com relação às custas judiciais, a máquina estatal, você precisa pagar a máquina estatal. Isso aqui são as taxas. Tá? Então você paga as taxas. E essa isenção, então, ela é prevista na lei, ela não é prevista na Constituição. Agora, vamos lá, o que tem isenção, então, de custas? Petição e certidão. Aí aqui, petição está relacionada a um pedido administrativo. Ação popular também tem isenção de custas e também tem isenção de sucumbência, salvo má-fé. Habeas corpus, habeas data. Então, os remédios constitucionais aqui, quase todos têm essa questão. Então, ação popular, habeas corpus, habeas data. Agora, o mandado de segurança, ele é somente com relação ao honorário de sucumbência. Atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos também, registro de nascimento e certidão de óbito gratuitos aos reconhecidamente pobres. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui, eu acho que deu aí para a gente ter uma noção, para vocês verem como é que vocês devem resolver essas questões. Deixa eu colocar aqui para conversar com vocês. Depois vocês deixam aí nos comentários se tiver qualquer tipo de dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, se ficar alguma sugestão também com relação aqui à resolução de questões. A ideia não é realmente a gente passar por todas as questões de tudo. A ideia é só a gente dar uma pincelada aqui mesmo, saber mais ou menos como que isso é cobrado. Quase todo concurso cobra praticamente da mesma forma. Você vê aqui que ele dá todo um texto e ele junta aqui as informações e tudo mais. Só que no fim das contas ele está perguntando só a lei seca.
Se você memorizar aquela lei seca, você consegue responder essas questões aqui sem tanta dificuldade. Essa matéria aqui é para você estudar bastante, tá? Artigo 5º. Pessoal, artigo 5º tem que estudar bastante, porque cai em todo concurso, você tem que estar mandando muito bem nessa matéria, tá bom? Pessoal, finalizando por aqui, então, muito obrigado. Até a próxima aula, um grande abraço, bons estudos para você, tá bom?